tudo bem com vocês? Estou de volta, mas quem? Professor Emerson, para a gente fazer o quê? Trabalhar literatura, falar de textos, viver textos, ler textos, viver personagens, viajar para os lugares, relembrar histórias, pensar no futuro, viver o presente, porque tudo isso a literatura nos permite fazer, porque ela nos dá asas. Você pode ser quem você quiser, você pode escolher um texto e ser aquela pessoa. Então, os textos literários nos proporcionam tudo isso. E já que eles nos proporcionam tudo isso, eu vou convidar vocês para a gente pensar em algumas imagens. Nós vamos pensar em algumas imagens. Quero que vocês vão pensando. Você vai olhar as imagens, você vai pensando, certo? Vai pensando o que tem nessa imagem, o que essa imagem pode representar e assim por diante, ok? A primeira imagem que eu trago para vocês é esta. Olha só. O que você vê nessa imagem? O que será que ela representa? Ela te traz alguma lembrança de alguma coisa? Você lembra de alguma história, talvez? Será que isso acontece? Essa é a nossa primeira imagem. E essa segunda imagem, o que você está vendo nessa imagem? O que será que nós temos ali? Percebam todos os detalhes, até mesmo as cores utilizadas. A próxima imagem é uma imagem bem conhecida. Com certeza você já viu esse animal em algum lugar aqui. Olha só, essa nossa imagem. E agora? Nossa, mas por que o professor está mostrando essas imagens? Professor, acho que a gente precisa ver aí porque essas imagens estão meio aleatórias. Não, calma, calma. Você já pensou nessas imagens? Te trouxe alguma ideia de história? Trouxe alguma ideia de história? E se a gente acrescentar mais algumas imagens? Então nós vimos essas 3 imagens. E se a gente acrescentar mais algumas imagens? Será que vai aí trabalhar a sua mente? Você vai conseguir chegar a uma história? Ou será que você já vai conseguir criar uma história a partir dessas imagens? Olha só, vou trazer para vocês então, acrescentando, olha só, essa imagem. O que essa imagem traz para você? O que você lembra? Que história poderia ser vivida ali dentro dessa imagem? Se você pudesse entrar nesta imagem, que história você ia querer viver nessa imagem? E essa outra? Conhece essa árvore? Essa árvore dá um fruto ali que a gente conhece, né? A gente usa de várias maneiras. Será que você conhece essa árvore? Vou dar uma dica, começa com a letra O, certo? Será que você conhece? E agora esta outra. O que traz de ideia essa imagem? Volto a dizer, se você pudesse entrar nessa imagem, que história você gostaria de viver nessa imagem? E então, já sabe qual será a nossa história de hoje? Trouxe todas essas imagens para vocês, olha só. Essa também. Temos essa outra. Essa. E agora? Você sabe? Você sabe como vai ser a nossa história de hoje? Eu vou dar um tempinho para você colocar as possibilidades de histórias aí que você conhece, porque eu tenho certeza absoluta. E quando eu falo que eu tenho certeza, é porque eu tenho certeza mesmo. Tenho certeza que você conhece a nossa história de hoje. Então, vou dar um tempinho para você colocar aí as suas possibilidades e eu já volto.
Então, conseguiram pensar na nossa história de hoje? O que será que o professor está trazendo? O que será que todas essas imagens unidas ali, como que poderia contar uma história? Né? A gente sabe que tem muitas histórias ali que tem castelos, mas como que ali o castelo, a árvore, essa pomba, como que tudo isso pode se relacionar? Agora, eu vou apresentar mais uma imagem para vocês, mais uma, e eu tenho quase certeza, agora eu vou dizer quase, né? Porque eu tenho certeza que você conhece a história, mas agora eu vou ter quase certeza que você vai saber do que nós estamos falando com essa imagem que está aparecendo aí para vocês. Que vocês acham que vai ter na nossa história? Será? Conhecem uma história que tem um sapato? Conhecem essa história? Ah, professor, mas toda história tem um sapato que a pessoa veste sapato. Não, eu sei. Mas será que esse sapato, olha como esse sapato é diferente, vai te lembrar da infância? Tenho certeza que vai te lembrar da infância, porque nós vamos falar do texto A Gata Borralheira. Conhecem esse texto A Gata Borralheira? Já ouviram falar? A Gata Borralheira. Vou utilizar o nome mais comum. O nome mais comum desse texto A Gata Borralheira é Cinderela. Nossa, professor, mas nós vamos trabalhar esse conto infantil? Aí eu posso te pegar. Será que é um conto infantil mesmo? Será que é isso? Será que é só um conto infantil para divertir as crianças? Ou pode ser muito mais do que um conto infantil como a gente conhece? Olha só que interessante sobre a Gata Borralheira. Sua origem tem diferentes versões. A versão mais conhecida é a do escritor francês Charles Perrault, de 1697, baseada num conto italiano popular. A mais antiga é originária da China, por volta de 860 a.C. Semelhante à versão de Perrault, é a versão dos irmãos Grimm. Por isso que eu trouxe para vocês, olha só, deixei aqui exposto na mesa, é esse livro aqui dos irmãos Grimm, esse livro que traz vários contos, certo? Esse belíssimo livro, esse livro realmente, essa união de contos que nós temos nessa obra aqui, traz vários contos, inclusive esse conto A Gata Borralheira. Por que eu estou falando tanto desses irmãos Grimm? Porque como a gente tem várias versões, várias formas de contar o texto da Cinderela, eu escolhi esse para vocês, esse aqui, dos irmãos Grimm, que não é o mais conhecido, aquele que a gente conhece, daquela princesa que usa vestido azul. Esse é diferente e é isso que a gente vai conhecer, porque afinal, vocês viram aqui que diz o quê? Que nós temos a história da Cinderela desde 860 antes de Cristo. Antes de Cristo, gente. Pense, e lá da China. Isso veio da China. Não é interessante como a gente pensa sobre isso? E daí você pensa, nossa, mas esse conto existe há tanto tempo? Sim, existe há tanto tempo e ele vai se alterando com o passar do tempo. Ele vai se ajustando ali à sociedade com o passar do tempo. As versões vão trazendo muitas outras coisas. Não é interessante quando a gente pensa nisso? Porque a gente falou lá no início, mas Cinderela? Não, mas esse Cinderela pode ser um que você não conheça. Mas vamos falar um pouquinho dos irmãos Grimm? Olha só, são dois irmãos alemães que entraram para a história como folcloristas e também por suas coletâneas de contos infantis. Eles são bem importantes nessa questão dos contos, certo? Dos contos infantis, eles trabalham bastante com esses contos infantis e a gente já viu, né, que os contos, eles trazem ali uma reflexão. E eu vou ter essa reflexão quando? Eu vou ter essa reflexão, né, de acordo com a idade. Quando eu sou criança, eu tenho aquela reflexão de uma determinada forma. Quando eu sou adulto, eu posso ler aquele mesmo texto de quando eu li quando era criança e eu vou ter uma outra visão. Por que eu tenho uma outra visão, professor? Porque nós vamos adquirindo histórias de leitura, nós vamos adquirindo bagagem e essa bagagem de leitura a gente vai carregando e cada vez mais a gente vai enxergando
outras coisas, trazendo para nós. Olha que bacana o que a literatura pode fazer com a gente, trazendo para nós aquele personagem que lá, quando eu era criança, passou até despercebido, mas hoje não, eu penso naquilo, naquele personagem, naquela história, naquilo que aconteceu com os personagens e vou vivendo, vou podendo vivenciar. Então, convido você para quê? Para a gente conhecer essa versão do conto que eu trouxe para vocês. Olha só, acompanhem comigo. Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher adoeceu. Esta, quando sentiu o fim aproximar-se, chamou a sua única filha à cabeceira e disse-lhe com muito amor: Amada filha, continue sempre boa e piedosa. O amor de Deus há de acompanhar-te sempre. Lá do céu velarei sempre por ti. E dito isso, fechou os olhos e morreu. A menina ia todos os dias para junto do túmulo da mãe, chorar e regar a terra com suas lágrimas. E continuou boa e piedosa. Quando o inverno chegou, a neve fria e gelada da Europa cobriu o túmulo com um manto branco de neve. Quando o sol da primavera o derreteu, o seu pai casou-se com uma mulher ambiciosa e cruel, que já tinha 2 filhas parecidas com ela em tudo. Mal se cruzou com elas, a pobre órfã percebeu que nada de bom podia esperar delas, pois logo que a viram disseram-lhe com desprezo: O que é que esta moleca faz aqui? Vá para a cozinha, que é lá o seu lugar. E a madrasta acrescentou. Lido então a nossa introdução, né? Já conseguiram perceber ali que existe, né? Se existe diferença, se não existe diferença daquilo que você já conhece, já vão percebendo isso conforme nós vamos fazendo a leitura. Mas já que a gente já leu um pedacinho da introdução do texto, olha só o que eu tenho para a gente pensar. O que a madrasta poderia ter acrescentado à fala, né? Porque mandou para a cozinha, mas a madrasta acrescentou. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que essa madrasta poderia ter acrescentado ali à fala, sabendo dessa história já tão conhecida, né, dessa outra versão tão conhecida? O que você acha que pode ter sido incluso ali na fala dessa madrasta? Mas vamos ver o que a madrasta, afinal, falou, porque a gente já sabe, já percebeu que essa madrasta também, nesta versão aqui dos Grimm, não é uma madrasta muito boa. Então vamos lá. Tem razão, filhas, ela será nossa empregada e terá que ganhar o pão com o seu trabalho diário. Tiraram-lhe os seus lindos vestidos, vestiram-lhe um vestido muito velho e deram-lhe tamancos de madeira para calçar. E, a partir desse dia, a menina passou a trabalhar arduamente desde que o sol nascia até altas horas da noite. Ia buscar água ao poço, acendia a lareira, cozinhava, lavava roupa, costurava, esfregava o chão. À noite, extenuada de trabalho, não tinha uma cama para descansar. Deitava-se perto da lareira, junto ao borralho, razão pela qual puseram-lhe o apelido de Gata Borralheira.
Os dias se passavam e a sorte da menina não se alterava. Pelo contrário, as exigências da madrasta e das suas filhas eram cada vez maiores. Um dia, o pai ia para a cidade e perguntou às duas enteadas o que queriam que ele lhes trouxesse. Lindos vestidos, disse uma. Joias, disse a outra. E tu, filhinha gata borralheira, o que queres? Perguntou-lhe o pai. Um ramo verde da primeira árvore que encontrares no caminho de volta. Nesse momento, eu chamo a atenção de vocês para a seguinte coisa, principalmente para essa fala do pai. Olha só. E tu, filhinha, gata borralheira? Por que a gata borralheira tem esse apelido gata borralheira? Por conta do borralho, da sujeira, das cinzas, né? Só que o pai já está chamando ela de gata borralheira. O pai está aceitando essa situação? Não é interessante você já ir pensando tudo isso? Lembra que eu falei para vocês? Às vezes, quando a gente é criança, a gente entende de uma forma. Mas agora, a gente já começa a pesar outras situações. Principalmente nessa fala do pai. Vão tendo isso em mente, porque isso é bem importante para a nossa história, ok? Mas vamos continuar. Olha só. Terminada a compra, ele comprou os vestidos para as enteadas e as joias que tinham pedido e, no caminho de regresso, cortou para a filha um ramo da primeira árvore que encontrou, de uma oliveira. Lembram? Lá naquelas imagens que eu mostrei para vocês, uma foto de uma árvore, aquela árvore é a oliveira, né? A árvore que dá as azeitonas, tá? Ao chegar em casa, deu às enteadas o que lhe tinham pedido e entregou à filha um galho de oliveira, a árvore que produz azeitonas. Ela correu para junto do túmulo da mãe, enterrou o ramo na terra e chorou tanto que as lágrimas o regaram. Começou a crescer e tornou-se uma bela árvore. A menina continuou a visitar o túmulo da mãe todos os dias e certa vez ouviu uma bonita pomba branca dizer-lhe. E agora eu paro novamente. Pomba branca, professor? Não tinha pomba branca na história. Claro, porque nós estamos falando de uma outra versão. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Essa pomba branca, certo? O que a pomba poderia ter dito à menina? Vou dar um tempinho para você usar a sua criatividade e eu já volto. Então, o que será que essa pomba vai dizer para a menina? Professor, mas pomba não fala. Ok, gente, eu sei que o pombo não vai falar, mas lembre-se, nós estamos falando de conto. E na literatura, tudo é possível, inclusive o pombo falar. Mas vamos continuar para ver o que o pombo vai falar, o que essa pomba vai dizer ali para a nossa Cinderela, a gata borralheira. Olha só. Não chores mais, minha querida. Lembra-te que, a partir de agora, cumprirei todos os teus desejos. E assim, a pomba já traz ali uma ideia. E é claro que quando a gente para e pensa, meu Deus, uma pomba vai trazer todos os desejos, nós vamos refletir por quais motivos a pomba cumpriria os desejos da menina. Afinal, a pomba surgiu do nada. Mas por quais motivos
essa pomba cumpriria? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, por que será, né? Por qual motivo, ou por quais motivos, a pomba cumpriria os desejos da menina? E se você tivesse aí uma pomba dessa que dissesse para você que poderia cumprir os desejos, né? Aqueles que você quisesse, o que será que você ia pedir? O que você ia desejar? Você ia desejar algo só para você? Você ia desejar algo para todos nós? Como seria esse desejo? Fico curioso para saber, porque você me conhece, você sabe que eu sou curioso, mas nós precisamos continuar a nossa história, então acompanhe. Olha lá. Pouco depois, o rei anunciou a todo o reino que ia dar uma festa durante 3 dias para a qual estavam convidadas todas as jovens que queriam casar-se, a fim de que o príncipe herdeiro pudesse escolher a sua futura esposa. Imediatamente, as 2 filhas da madrasta chamaram a gata borralheira e disseram-lhe: penteia-nos e veste-nos, pois temos que ir ao baile do príncipe para que ele possa escolher qual de nós 2 será a sua esposa. A gata borralheira obedeceu humildemente, mas quando viu as 2 luxuosamente vestidas, desatou a chorar e suplicou à madrasta que também a deixasse ir ao baile. Ao baile? Tu? Respondeu ela. Já te olhaste ao espelho? A madrasta, face à insistência da gata borralheira, acrescentou ao mesmo tempo que atirava um pote de lentilhas para as cinzas. E a gente já viu que essa madrasta, né, realmente, ela continua sendo má. A nossa gata borralheira quer ir ao baile, vocês perceberam, né, que vai ser baile de mais de um dia. Então nós temos aí coisa bem interessante, que já é diferente, né, daquela que a gente conhece. Mas agora eu fico curioso sobre a madrasta, por isso que eu passo a pergunta para vocês. O que a madrasta poderia pedir à gata borralheira? Já pediu tanta coisa? A gata borralheira já faz tanta coisa? O que mais a madrasta poderia pedir? Um tempinho para você e eu já volto.
Então, hein? Essa madrasta está parecendo pior do que aquela que a gente já conhecia. Que não bastava só colocar a menina para trabalhar e não deixar ir para o baile. Ela está pedindo mais coisas e vamos ver o que ela diz. Olha só. Está bem. Se separares as lentilhas em 2 horas, irás conosco. Separar as lentilhas em 2 horas, né? Como se fosse ali escolher feijão, uma coisa mais próxima da gente. Mas qual quantidade será que tinha? Porque 2 horas é um tempo razoável. Mas qual quantidade será que tinha? Então, por que a madrasta fez esse pedido? Possivelmente porque era uma coisa impossível de ser feita. E vamos continuar com o nosso texto. Olha lá. A menina saiu para o jardim a chorar e, lembrando-se do que a pomba lhe tinha dito, expressou o seu primeiro desejo. Dócil pombinha, rolinhas e todos os passarinhos do céu, venham ajudar-me a separar as lentilhas. 2 pombinhas brancas, seguidas de 2 rolinhas e de uma nuvem de passarinhos, entraram pela janela da cozinha e começaram a bicar as lentilhas. E muito antes de terminarem as 2 horas concedidas, separaram as lentilhas. Entusiasmada, a menina foi mostrar à madrasta o prato com as lentilhas escolhidas. Muito bem, disse a madrasta, com ironia. Mas que vestido vais usar? E além disso, tu não sabes dançar? Será melhor ficares em casa. Desconsolada, a gata borralheira começou a chorar, ajoelhou-se aos pés da madrasta e voltou a suplicar-lhe que a deixasse ir ao baile. Está bem, disse ela com cinismo. Dou-te outra oportunidade. E voltou a espalhar 2 potes de lentilhas sobre as cinzas. Se conseguires escolher as lentilhas em 1 hora, irás ao baile. A doce menina saiu a correr para o jardim e gritou. Dóceis pombinhos, rolinhas e todos os passarinhos do céu, venham ajudar-me a separar as lentilhas. Os grãos bons no prato e os ruins no papo. De novo, 2 pombinhas brancas entraram pela janela da cozinha. Depois as pequenas rolas e um bando de passarinhos e pique, 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 escolheram-nas e voaram para sair por onde entrar. A menina logo correu e mostrou à madrasta as lentilhas escolhidas, mas de nada lhe serviu. Deixe-me em paz com as tuas lentilhas. Vais ficar em casa e pronto. Ponto final. Virou-lhe as costas e chamou as filhas. Quando já não havia ninguém em casa, a gata borralheira foi junto ao túmulo da mãe, debaixo da oliveira, e gritou. Arvorezinha, toca a abanar e a sacudir, atira ouro e prata para eu me vestir. A pomba que lhe tinha oferecido ajuda apareceu sobre um ramo e, estendendo as asas, transformou seus farrapos num lindíssimo vestido de baile e os seus tamancos em luxuosos sapatos bordados a ouro e prata. Quando entrou no salão de baile, todos os presentes se admiraram perante tamanha beleza. Mas as mais surpreendidas foram as 2 filhas da madrasta, que estavam convencidas que seriam as mais belas da festa. Porém, nem elas, nem a madrasta ou o pai reconheceram a gata borralheira. O príncipe ficou fascinado ao vê-la. Tomou-a pela mão e os 2 começaram o baile. Durante toda a noite, esteve ao seu lado e não permitiu que mais ninguém dançasse com ela. Chegado o momento de se despedirem, o príncipe ofereceu-se para acompanhá-la, pois ardia de desejo por saber quem era aquela jovem e onde morava. Mas ela deu uma desculpa para se retirar por momentos e aproveitou para abandonar o palácio e a correr e deixar embaixo de uma árvore o seu formoso vestido e os sapatos. Chamo a atenção de vocês agora para a gente pensar naquela versão que talvez seja aquela que a gente conhecia, aquela mais conhecida, a versão mais divulgada. Vocês veem que ela consegue deixar o palácio, por enquanto não tem nada de sapatinho ali caído, e a gente está no primeiro dia de baile, ainda é o primeiro dia, nós temos mais 2
dias de baile. Então ela consegue deixar o vestido, ali ela guarda o vestido e os sapatos. Então a gente já começa a pensar nessas diferenças. A ideia até agora, né, a ideia deste conto que nós estamos fazendo, este aqui, né, lembrando, saído aqui dos Irmãos Grimm, este conto que nós estamos fazendo e aquele mais divulgado, a gente, né, tá tendo a mesma ideia, mas a narrativa ele já começa a apresentar diferenças. É isso que eu gostaria que vocês fossem prestando atenção nessas diferenças que são apresentadas, porque nós estamos falando de versões, ok? Vamos continuar, olha só. A pomba que estava à sua espera pegou neles com suas patinhas e desapareceu na escuridão da noite. Ela vestiu o vestido cinzento, o avental e os tamancos, e, como de costume, deitou-se junto à chaminé e adormeceu. No dia seguinte, quando se aproximou a hora do início do segundo baile, esperou até ouvir partir a carruagem e correu para junto da árvore. Árvorezinha, toca a abanar e a sacudir, atira ouro e prata para me vestir. E de novo apareceu a pomba e a vestiu com um vestido ainda mais lindo que o da noite anterior e calçou-lhe uns sapatos que pareciam de ouro puro. A sua aparição no palácio causou sensação maior ainda do que da primeira vez. O próprio príncipe, que a esperava impaciente, sentiu-se ainda mais deslumbrado. Pegou-lhe na mão e, de novo, dançou com ela toda a noite. Ao chegar a hora da despedida, o príncipe voltou a oferecer-se para acompanhá-la, mas ela insistiu que preferia voltar sozinha para casa. Mas desta vez, o príncipe seguiu-a. E agora eu paro de novo. Nós estamos no segundo dia do baile. O primeiro dia, ela conseguiu sair, né? Despistou ali, o príncipe conseguiu sair. Só que agora ela está tentando sair pela segunda vez e o príncipe está fazendo o quê? Querendo, né? Se oferecendo para levá-la até em casa. Então, como ali um cavalheiro quer levá-la até em casa para que não corra perigo e tudo mais. Será que ela vai conseguir ali escapar do príncipe? Por isso eu tenho essa pergunta. E agora? O que a menina poderia fazer para despistar o príncipe? Pensem bem e eu já volto para a gente continuar. E então, o que será que a gata borralheira fez para despistar o príncipe? Se fosse você na história, lembra que eu sempre falo para vocês viverem o personagem? Se fosse você na história, como que você ia fazer para despistar o príncipe? E vamos ver o que acontece? Olha só, de repente, parecia que tinha sido engolida pelo chão. Em vez de entrar em casa, a jovem gata borralheira, de vergonha, escondeu-se atrás de uma frondosa oliveira que havia no jardim. O príncipe continuou a procurá-la pelas redondezas, até que, decepcionado, regressou ao palácio. A gata borralheira abandonou então o seu esconderijo, e quando a madrasta e as filhas chegaram, ela já tinha tirado as vestes faustosas e posto os seus trapos velhos. No terceiro dia, quando o pai fustigou o cavalo e a carruagem se afastou com a sua esposa e filhas, a menina aproximou-se
de novo da árvore e disse: Árvorezinha, toca a abanar e a sacudir, atira ouro e prata para me vestir. E a pomba, uma vez mais, trouxe-lhe um vestido de sonho, de seda com aplicações de suntuoso chale e uns sapatos bordados a ouro para os seus pequeninos e delicados pés. E depois colocou-lhe sobre os ombros uma capa de veludo dourado. Quando entrou no salão de baile, a belíssima gata borralheira foi recebida com uma exclamação de assombro por parte de todos os presentes. O príncipe apressou-se a beijar-lhe a mão e a abrir o baile, não se separando dela toda a noite. Pouco antes da meia-noite, a jovem despediu-se do príncipe e pôs-se a correr. O príncipe não conseguiu alcançá-la, mas encontrou na escadaria um sapatinho dourado que ela tinha perdido durante a sua precipitada fuga. Apanhou e apertou-o contra o coração. Na manhã seguinte, mandou os seus mensageiros difundirem por todo o reino que se casaria com aquela que conseguisse calçar o precioso sapato. Depois de todas as princesas, duquesas e condessas o terem inutilmente experimentado, ordenou aos seus emissários que o sapato fosse provado por todas as jovens, qualquer que fosse sua condição social e financeira. Quando chegaram à casa onde vivia a gata borralheira, a irmã mais velha insistiu que devia ser ela a primeira a experimentar e, acompanhada pela mãe, que já imaginava rainha, subiu ao quarto, convencida que lhe servia. Mas o seu pé era demasiado grande. Então a mãe, furiosa, obrigou a calçá-lo à força, dizendo-lhe: Ótimo, então agora a gente para de novo e pensa um pouquinho. Viram que agora a história, né? Ela está indo ao encontro daquela que a gente já conhece, mas a gente vai refletir um pouquinho e tentar nos antecipar, porque a madrasta está dizendo alguma coisa. Então, qual poderia ser o conselho dado à filha? Porque ela tem pés grandes e não vai caber no sapatinho, mas o que a madrasta poderia dizer à filha? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. Então, agora nós vamos inverter os papéis. Se fosse você a madrasta ou o padrasto, que seja, se fosse você a madrasta ou o padrasto ali, né, que quisesse que a sua filha, né, fosse princesa, que aquele sapato servisse nos pés da sua filha, o que você diria? Qual seria a sua posição? O que você ia aconselhar? Como que isso ia acontecer? Então agora a gente vai saber, afinal, o que a madrasta falou, mas eu fico curioso para saber o que você falaria. Então, vamos lá. Embora te aperte agora, não te preocupes. Pensa que em breve serás rainha e não terás que andar a pé nunca mais. A jovem disfarçou a dor que sentia e subiu para a carruagem, apresentando-se diante do filho do rei. Embora ele tenha notado de imediato que aquela não era a bela desconhecida que conhecera no baile, teve que considerá-la como sua prometida. Montou-a no seu cavalo e foram juntos dar um passeio. Mas ao passar diante de uma frondosa árvore, viu sobre os seus ramos 2 pombas brancas que o advertiram. Olha para o pé da donzela e verás que o sapato não é dela. O príncipe desmontou e tirou-lhe o sapato. E ao ver como o pé estava roxo e inchado, percebeu que tinha sido enganado. Voltou a casa e ordenou que a outra irmã experimentasse o sapato. A irmã mais nova subiu ao quarto, acompanhada da mãe, e tentou calçá-lo. Mas o seu pé também era demasiado grande, e a mãe obrigou-a a calçá-lo,
à força, dizendo-lhe: embora te aperte agora, não te preocupes. Pensa que em breves será rainha e não terás que andar a pé nunca mais. A filha obedeceu, enfiou o pé no sapato e, dissimulando a dor, apresentou-se ao príncipe que, apesar de ver que ela não era a bela desconhecida do baile, teve que considerá-la como sua prometida. Montou-a no seu cavalo e levou-a a passear pelo mesmo sítio onde levara sua irmã. Ao passar diante da árvore onde estavam as duas pombas, ouviu-as de novo advertido: olha para o pé da donzela e verás que o sapato não é dela. O príncipe tirou-lhe o sapato e, ao ver que tinha o pé ainda mais inchado que a irmã, percebeu que também ela o tinha enganado. Aqui vos trago esta impostora, e dai graças a Deus por não ordenar que sejam castigadas. Mas se ainda tendes outra filha, estou disposto a dar-vos nova oportunidade, e eu mesmo lhe calçarei o sapato. Não, não temos mais filhas, disse a madrasta. Mas o pai acrescentou: bem, a verdade é que tenho uma filha do meu primeiro casamento, a qual vive conosco. É ela que faz a limpeza da casa e por isso anda sempre suja. É a gata borralheira. As minhas ordens dizem que todas as jovens, sem exceção, devem experimentar o sapato. Tragam-na à minha presença. Eu mesmo lhe calçarei. A gata borralheira tirou um dos pesados tamancos e calçou o sapato sem o menor esforço. Coube-lhe perfeitamente. O príncipe, maravilhado, olhou bem para ela e reconheceu a formosa donzela com quem tinha dançado. «Ó, minha amada desconhecida!» exclamou ele. «Só tu serás minha dona e senhora!» O príncipe, radiante de felicidade, sentou ao seu lado no cavalo e tomou o mesmo caminho por onde tinha ido com as duas impostoras. Pouco depois, ao aproximar-se da árvore onde estavam as pombas, ouviu-as dizer: «Continua, príncipe, a tua cavalgada, pois a dona do sapato já foi encontrada.» As pombas pousaram sobre os ombros da jovem e os seus farrapos transformaram-se no deslumbrante vestido que ela tinha levado ao último baile. Chegaram ao palácio e de imediato foi celebrado o casamento. Quando os habitantes do reino souberam da forma como o amado e desnaturado pai, a madrasta e as duas filhas tinham tratado aquela que agora era a sua adorada princesa, começaram a desprezá-los, de tal modo que eles tiveram que abandonar o país. A princesa, fiel à promessa feita à mãe, continuou a ser piedosa e bondosa como sempre e continuou a visitar o seu túmulo e a orar debaixo da árvore, testemunha de tantas dores e alegrias. E assim a gente chega ao fim do nosso conto, esse conto diferente um pouco daquele que é tão divulgado. Por isso eu tenho a pergunta: gostaram desse texto? A Gata Borralheira? O que vocês imaginaram desse texto? Quando eu falei para vocês que seria diferente, vocês foram mais ou menos... Foi isso que vocês pensaram? Lá no início, quando a gente apresentou aquelas pombas, foram isso que vocês imaginaram? E quais aspectos do texto é diferente da versão mais conhecida? Né? O que apresentou ali? Apresentou a pomba, mas o que mais que tinha que é mais diferente daquele que a gente já conhece? Espero que você vá pensando, refletindo a esse respeito dessas diferenças. Espero que você tenha gostado dessa versão que eu trouxe para vocês, que é uma versão que nós temos ali 3 dias de baile, nós temos o pai participativo, não é um pai ali que já é falecido, como naquela outra versão. Espero que vocês tenham aí percebido que quando nós somos crianças nós vemos de um jeito, quando nós somos adultos nós vemos de outra forma. E claro, por hoje, infelizmente, eu fico por aqui, mas deixo com vocês o meu abraço, até a próxima aula e até lá!